Bem, bom dia a todos. Que bom estarmos aqui reunidos. Deixa eu desligar aqui o telefone. Hoje o professor Eduardo vai nos brindar. Hoje o professor Eduardo vai nos brindar com uma apresentação da professora professora Thaís, perfeito, sobre esse tema candentíssimo, né, da maior atualidade, que em linhas gerais se inscreve no contexto do direito digital, dessa vida planetariamente online. Os fatos andam com complexo de inferioridade, porque a virtualidade está tomando o lugar dele, né, professora? E hoje nós vamos impulsionar também pelo tema do direito ao esquecimento, que é outro tema recorrente. Eu estou me permitindo hoje uns superlativos que não existem. É um tema recorrentíssimo do direito ao esquecimento. E instigante, não é, essa vida, muito instigante essa vida presente, essa vida atual. Eu mesmo, sobre esses temas, professor Eduardo, às vezes penso que já tenho um juízo mais ou menos definido, ou bem cristalizado, e sou obrigado a me refazer, a me desdizer, né? Dizer, olha, essa matéria ainda não me convenceu de todo, eu preciso seguir meditando. E quando a gente encontra, né, professores como a professora Thaís, como o professor Eduardo, Adriele também, minha filha, se volta muito para esse tema, acha que nele há uma fronteira jurídica absolutamente nova, aberta, como que a gente já sabe que o futuro vai se definir nessa trilha do direito digital e etc e tal. Quando a gente percebe isso, assume duas posturas, ou do ensarilhar as armas, bater em retirada e dizer, olha, eu não estou à altura desse desafio. Ou pelo contrário, né, dizer, eu vou de cabeça, vou estudar, vou participar das discussões, vou ler o que está se produzindo sobre o assunto, que me parece a postura digna de todo intelectual, de todo cultor do direito, né, comprometido com sua própria vocação, notadamente numa perspectiva também profissional, já como operador jurídico, porque aqui no Brasil não há praticamente a figura do acadêmico puro, exclusivo. Nós somos uma mescla de profissional do direito e de acadêmico do direito, teórico e profissional. A professora certamente vai nos demonstrar como é possível fazer essa conciliação entre academia e profissão. Bem, professor Eduardo, a palavra é sua. Muito gosto. Bom dia a todos, mais uma vez. Bom dia. Eu vou ser muito breve, só, enfim, agradecer a presença de todos. Essa é uma sessão extra da nossa aula, do nosso curso de Direito Digital, dentro da pós-graduação Lato Sensu. Eu fico muito feliz que os alunos tenham vindo. Como eu disse, é uma oportunidade diferenciada de vocês ouvirem uma pessoa que está na linha de frente do direito digital, pelo lado de dentro de uma das companhias mais importantes desse segmento, e que é, sem favor, eu dou um testemunho pessoal, uma advogada de primeira grandeza, com um senso estratégico, um conhecimento muito vasto nesse assunto. Ela aceitou muito gentilmente o convite para vir dar essa aula no curso, e aí nós entendemos que seria um desperdício não abrir a sessão para que outros professores da casa pudessem também participar, começando o nosso querido presidente do SEBEC, professor e ministro Carlos Aires, o professor e ministro Carlos Bastide, a professora Betina, professora Carolina Lisboa, a professora Alessia, o querido Ricardo Mandarino, sócio do professor Carlos Aires,
a Adriele, que também está na linha de frente desse direito digital, e outros convidados que aqui o professor Ricardo, lá também do grupo de pesquisa do ANB, que nos brindou uma aula ontem extra. Portanto, a ideia é aproveitar a vinda da Thaís, que é uma referência nesse assunto, e que todos possamos discutir um pouco mais e aprender um pouco mais dessa fronteira nova, como o professor Carlos Aires falou. Eu, enfim, faço um agradecimento pessoal de público à Thaís por aceitar o convite e não vou mais atrapalhar a sequência. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Uniceub, mas mais especificamente do Dr. Eduardo Mendonça, meu amigo, colega, trabalhamos juntos, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com todos vocês. É um prazer ter o ministro Carlos Aires, os professores do Uniceub, a Betina, a Carolina, a Alessia, o professor Carlos, o Dr. Ricardo. Acho que mais do que vir aqui dizer coisas para vocês, a minha intenção é fazer um debate, é trazer alguns temas que nós enfrentamos todos os dias dentro das empresas de tecnologia, né? Estando de dentro do balcão. Eu sou advogada na área específica do contencioso, há mais de 15 anos trabalho nessa área e vim acompanhando diversas mudanças no direito digital e como ele tem sido interpretado pelos tribunais, pelos advogados, pelos litigantes, tanto do nosso lado quanto do lado contrário, e a ideia é trazer alguns desses apontamentos para a nossa reflexão, porque é um direito novo que está sendo construído, muito do que existe em termos legislativos a gente tenta aplicar para o direito digital, mas ainda temos dificuldades. O próprio Marco Civil, vou falar um pouquinho dele, não necessariamente solucionou todos os nossos problemas, né? Então, a ideia é discutir mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou fazer a apresentação de alguns slides, a gente pode conversar ao longo deles ou ao final, como vocês preferirem. Obrigada mais uma vez. Bem, falando um pouquinho da Revolução Digital, eu trouxe em tempos de casamento real, eu trouxe duas fotos, podemos passar, para a gente ver um pouquinho como as pessoas, como a sociedade tem observado e retratado os acontecimentos, entre aspas, do cotidiano, né? Essa é uma foto do casamento do príncipe Charles com a princesa Diana em 1981, a multidão na rua, algumas pessoas, ali poucas com máquinas fotográficas, com umas bandeirinhas. Essa era a forma como as pessoas retratavam e aproveitavam e curtiam aquele momento histórico. Numa segunda foto, já uma foto do casamento do príncipe Harry com a Meghan Markle. Todo mundo curtindo a cena com seus smartphones, fazendo fotos, provavelmente postando em redes sociais, encaminhando para os colegas por mensagens. Essa é a nossa realidade de hoje. Segundo um estudo do IBGE de 2016, cerca de 116 milhões de brasileiros já tinham acesso à internet, o que representava cerca de 65% da população brasileira com mais de 10 anos de idade. Isso já tem 2 anos, então a gente pode imaginar que esse número já cresceu. O celular é justamente a principal forma de acesso à internet que as pessoas têm no Brasil, sendo usado por quase 95% dos internautas. E é esse acesso à tecnologia que mudou a vida das pessoas, que permitiu que as pessoas passassem a ter acesso à informação, passassem a se comunicar de forma mais veloz, a trocar informações, a conversar com pessoas que estão distantes e também poder manifestar sua opinião, criar seus próprios blogs, expor os seus conhecimentos, a sua vida, os seus interesses e compartilhar ideias. E falando um pouquinho do Google, o Google foi fundado em 1998 pelo Larry Sergey lá na Califórnia. Começou com um mecanismo de busca, que é um dos nossos, digamos, principais produtos, mas também caminhamos para outras frentes. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns dos nossos produtos, que são o Google Drive, o Google Maps, o próprio YouTube, o Waze, o Gmail. O Brasil, só para vocês terem uma ideia em termos de números, é o segundo maior mercado em termos de horas assistidas no YouTube. É um dos 3 maiores mercados em número de downloads de aplicativos no Google Play. Os usuários do Brasil passam cerca de 24% mais tempo assistindo conteúdo no Chromecast do que a média dos usuários globais. 40%
dos usuários brasileiros usam o tradutor do Google para traduzir letras de músicas pelo menos uma vez por mês. E o Brasil está entre os 5 maiores mercados para o mecanismo de busca, para o Chrome, para o Android, para o Google Fotos, para o Google Maps e para o Waze. E segundo um estudo da Deloitte, publicado ano passado, tanto a ferramenta de busca quanto o AdWords geraram cerca de 37 bilhões de reais em economia para o Brasil, nos mais diversos setores da economia e dentre vários segmentos. Eu não pretendo gastar muito tempo falando sobre o Marco Civil, porque eu imagino que vocês que estão nesse curso de Direito Digital já devem ter se debruçado sobre ele, mas como eu disse, o Marco Civil é um dos, digamos, dos nossos parâmetros no que se refere a parâmetros legislativos no que se refere à internet. Ele traz alguns princípios e fundamentos bastante importantes sobre os quais eu vou falar um pouquinho mais para frente também, especialmente no que se refere ao respeito à liberdade de expressão, à pluralidade, à diversidade, à garantia da livre manifestação do pensamento, à proteção da privacidade, à proteção dos dados pessoais. Quando o Marco Civil foi promulgado em 2014, ele foi fruto de um debate que durou cerca de 5 anos, ele já foi promulgado com algum atraso, porque na época do Marco Civil, a gente no começo da discussão do Marco Civil, a gente ainda não tinha esse uso dos smartphones como temos hoje. O Marco Civil trouxe diversos apontamentos, mas ele não se preparou para o mundo dos smartphones e pouco se fala ou se regula a respeito dele, então muita coisa a gente tem que absorver do direito civil, do direito do consumidor, para tentar adaptar para a realidade virtual. Então a gente como sempre, o direito vai correndo atrás das mudanças na sociedade, o Marco Civil não deixa de ser um dos exemplos disso. E 2 artigos, eu diria, ou 2 momentos do Marco Civil sobre os quais eu gostaria de destacar são o artigo 19 e o artigo 22. Eu acho que eles são basicamente o pilar do trabalho do advogado em direito digital, que trata com questões de internet. Um é o artigo 19, que fala da remoção de conteúdo, que com o intuito de assegurar a liberdade de expressão, a remoção de conteúdo na internet deve se dar mediante a emissão de uma ordem judicial que especifique o conteúdo que for reputado pelas cortes, pelos tribunais como infringente. Se não houver essa remoção por parte dos provedores, aí sim falaríamos de eventual responsabilidade dos provedores pela não remoção do conteúdo. Então esse é um primeiro momento que a gente enfrenta a presença dos provedores nos tribunais, quando se tem uma discussão envolvendo remoção de conteúdo. Um segundo momento é o do artigo 22, que fala da possibilidade de fornecimento de dados de usuários para instrução de processos cíveis ou criminais, em situações em que haja fundada ocorrência de ilícito, justificativa para a utilidade dos dados e especificação do período a que se referem esse pedido. Então aqui são os 2 momentos, acho que aqui a gente traz um regime bem definido, enquanto em outras jurisdições a gente tem, não temos um artigo 19, então há alguns países em que o regime que prevalece é o do Notice and Takedown. O provedor, ao receber uma notificação, deve remover o conteúdo sob pena de responsabilização. E em alguns países, inclusive, também há a ausência, digamos, da reserva de jurisdição para o fornecimento de dados que podem ser fornecidos mediante uma notificação, um subpoena, que como eles chamam nos Estados Unidos, para fornecimento de IP. Aqui não. Aqui nós temos o crivo do judiciário para que os provedores tanto removam ou forneçam dados. Mais para frente a gente também pode falar um pouquinho sobre esse papel do judiciário e como isso se desenrola na prática. Focando no primeiro ponto, na remoção, acho que é interessante falar um pouquinho também das próprias políticas dos provedores. Nunca se produziu tanta informação como hoje. As pessoas, como a gente estava falando, postam o que elas quiserem, qualquer assunto pode ser assunto a ser tratado numa rede social, ou num blog, ou num vídeo do YouTube, e nem sempre essas opiniões são opiniões que agradam, nem sempre os assuntos são assuntos completamente aceitáveis, ou são assuntos que não violam outros direitos ao serem colocados, manifestados online.
Então, todas as plataformas, e aqui não só as plataformas do Google, né? Então, outros exemplos, como o próprio Facebook, o Twitter, todas as plataformas têm políticas mínimas de conteúdo que se aplicam aos usuários, ou seja, todos os usuários, ao aceitarem os termos de uso dessas plataformas, eles se comprometem a seguirem determinadas políticas que normalmente estabelecem critérios a respeito de eventuais conteúdos que podem ser removidos independente do sistema da ordem judicial. Então, basta ao provedor ter notícia da existência de um determinado conteúdo, que esse conteúdo pode ser removido independente do crivo do judiciário. São normalmente conteúdos, eu diria que são de senso comum, que são conteúdos, eu diria, inadequados, né? Então, casos, por exemplo, envolvendo pornografia infantil, que é o tipo clássico, violações de direitos autorais. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, do YouTube e do Blogger, que são produtos do Google, que têm políticas claras com relação a conteúdo adulto, a segurança infantil, como eu disse, discurso de ódio, conteúdo grosseiro, violência, conteúdo terrorista, assédio, ameaças. Nessas situações, em regra, os provedores podem remover o conteúdo mediante notificação por conta da própria violação à política do produto. Existem algumas exceções para a manutenção desse tipo de conteúdo, quando se tratar, por exemplo, de uma finalidade educacional, artística ou jornalística. Então, há sim necessidade de avaliar o contexto para que esse conteúdo eventualmente permaneça sem violar as políticas. Então, esse é o regime comum a todas as plataformas. O Google publica anualmente um relatório de transparência onde existem informações sobre remoções, especialmente sobre remoções que são feitas em virtude de solicitações governamentais. Aqui no Brasil, por conta do regime do Marco Civil, basicamente as solicitações governamentais são ordens judiciais que são submetidas à companhia diariamente para a remoção dos mais variados tipos de conteúdo. Para vocês terem uma ideia, desde 2009 já foram mais de 6 mil pedidos de remoção processados pelo Google no Brasil, afetando especialmente o YouTube, o Blogger e os resultados de busca na internet, né, do search, também do mecanismo de busca. Aqui a gente tem um gráfico, só para você, é que tá bem pequenininha a letra, né, para eu conseguir pôr tudo aí, a gente fez uma letra pequenininha, mas só para vocês terem uma ideia, esse azul é difamação. Em cerca de quase 50% dos casos, o pano de fundo que envolveu a emissão dessa ordem judicial para remoção de conteúdo é uma alegação envolvendo difamação. Os outros, deixa eu ver aqui com um olho de lupa para conseguir enxergar esse numerinho vermelho aqui. Privacidade, 37%, eu estava conseguindo enxergar o número. Aí depois temos questões envolvendo direitos autorais, em terceiro lugar, e depois marca registrada, obscenidade, bullying e outros fatores aleatórios somam 5%. Então, basicamente no Brasil, o que leva uma autoridade, né, um juiz a determinar a remoção de um conteúdo da internet é difamação. A gente tem alguns casos interessantes que estão apontados nesse relatório. Os casos não têm número, mas tem informações muito bacanas. Por exemplo, nós recebemos recentemente um pedido para remover 2 posts do blog e 9 resultados de pesquisa que direcionavam para notícias envolvendo uma alegação de envolvimento de um juiz federal num esquema de corrupção. Ao receber a ordem, o Google cumpriu, removeu as 2 postagens do blog, removeu os resultados de busca, 8 deles, um deles já não foi mais encontrado. Ao final, a sentença foi julgada improcedente e nós pudemos restabelecer. O que esse caso traz para reflexão aqui na nossa discussão? A gente brinca que a gente começa o processo lá no Google perdendo, porque a gente é citado com uma liminar para cumprimento. Não é dada ao Google ou mesmo ao criador do conteúdo a possibilidade de defender a permanência do conteúdo no ar antes da emissão da ordem determinando a remoção. Né? E essa é a realidade do processo envolvendo o conteúdo na internet. A empresa, né, nós recebemos essa ordem para cumprir, para retirar o conteúdo sob pena de responsabilidade civil, sob pena inclusive de acarretar com eventuais outras consequências advindas do descumprimento, multa diária, ameaça de imputação de crime de desobediência.
mas é assim que começa o processo. Então, antes de sequer haver uma análise de mérito da procedência ou não da alegação, ou da relevância ou não da matéria para que ela continue na internet, o conteúdo é removido. Ao final, eventualmente, com uma sentença de improcedência, esse conteúdo é restabelecido. Para nós é muito importante o restabelecimento do conteúdo, né? Então, começamos o processo já perdendo. Também tivemos um outro caso envolvendo uma postagem de blog e 13 resultados de pesquisas com artigos criticando a postura do Supremo Tribunal Federal, envolvendo especificamente o trabalho de algum dos funcionários do Supremo. Nós removemos todos esses 13 resultados e a postagem, e isso até agora não foi restabelecido. Então, não temos acesso mais a essas informações, pelo menos nas plataformas do Google. Eu acho que antes de falar desse slide, eu vou um pouquinho para frente, né, e falar no próximo por que nós nos preocupamos. Então, porque para o Google isso é muito importante? Porque porque o nosso valor é justamente, nossa principal missão é tornar, organizar as informações e torná-las úteis e acessíveis a todos. Então, cada vez que nós removemos um resultado de busca do Google Search, ou que removemos uma postagem do blog, um vídeo do YouTube, algo deixou de ser manifestado, ou deixou de ser encontrado. E isso não é o que nós queremos. Para nós, obviamente, a internet não tem coisas só boas, não vai ter só notícias, né, bonitas e felizes. Há muita coisa difícil, há notícias tristes, mas que muitas vezes precisam ficar na internet para que as pessoas possam ter acesso a elas. Podemos voltar para aquele slide, só falando um pouquinho da importância do regime, né, da ordem judicial, ainda que muitas vezes tenhamos que remover conteúdos que possam, né, que pareçam ilícitos, e só ao final a gente vai ter um reconhecimento disso na sentença de mérito. A gente teve uma discussão recente, ano passado, sobre uma tentativa de incluir um artigo que permitiria pedidos de remoção de conteúdos da internet mediante simples notificação em 24 horas, na emenda do bojo da discussão da lei eleitoral. Isso não vingou, não passou, mas imagina que tipo de conteúdo a gente teria que remover se isso efetivamente entrasse em vigor, né? O que é conteúdo de ódio, o que é conteúdo difamatório. Teríamos aí um guarda-chuva amplo para remoção de todo tipo de informação da internet. Bem, o que acontece na prática? Na prática nós temos um sistema legislativo, né, tanto na Constituição Federal como no Marco Civil, que coloca a liberdade de expressão numa posição de destaque, né, eu poderia dizer, eu ouso dizer que há uma presunção a favor da liberdade de expressão, de certo modo, e nós temos alguns precedentes interessantes no STF a respeito dessa temática, né? Então, no caso do julgamento das biografias, o próprio caso da lei de imprensa, são exemplos em que se mostrou, né, em que o Supremo mostrou qual é o efetivo valor da liberdade de expressão, né? Então, apesar de nós termos essa presunção, na prática, nem sempre isso acontece. Eu trouxe 2 exemplos recentes, mas nós temos milhares de exemplos de conteúdos que são removidos. Num dos casos, o conteúdo não foi removido. Não, está muito pequeno, né? Acho que a gente tem que dar um zoom aqui. Mas o primeiro caso trata de um juiz aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que negou a retirada de informações que associavam nomes de determinadas pessoas a acusações de corrupção. Então, essas pessoas estavam supostamente envolvidas nesse esquema, a imprensa noticiou esses fatos, mas elas gostariam de remover as notícias associadas a eles, e o juiz aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou a manutenção desse conteúdo, apesar do pedido. O outro é um caso do Caetano Veloso, que recentemente ficou incomodado com algumas informações que ele considerou ofensivas, e ele conseguiu no judiciário a remoção desse conteúdo da internet.
E aqui nesse caso, para mim surgem algumas questões, né? Como é que funciona a questão das pessoas públicas em internet, né? Será que as pessoas públicas têm que ter a casca mais grossa e tem que aguentar eventualmente um pouco, né, algum tipo de crítica mais ou menos pesada? Como valorar o direito, a proteção, a honra e a imagem versus a liberdade de expressão, versus a possibilidade das pessoas criticarem um trabalho, criticarem um comportamento, especialmente daqueles que se expõem publicamente, que fazem disso, né, a sua vida, a sua rotina. E agora algum tema que é o tema do momento, que são as eleições. Aqui são 2 exemplos de pedidos voltados à Justiça Eleitoral para remoção de conteúdo em pedido eleitoral. Em época eleitoral, desculpa. Então nós temos, no período eleitoral, se vocês tiverem curiosidade de entrar no relatório de transparência do Google, vocês vão ver que nos anos de eleição no Brasil existem picos nos pedidos de remoção. Então, nos períodos eleitorais, nós enfrentamos uma enxurrada de pedidos de remoção de conteúdo na internet. Na verdade, não vou nem falar pedidos, são ordens judiciais para remoção de conteúdo na internet, que são motivados pelos mais diversos candidatos e partidos. Então, surgem várias questões a respeito disso, né? Primeiro, porque nós estamos falando do período eleitoral, período em que as pessoas deveriam ter acesso à informação, período em que as pessoas deveriam conseguir buscar notícias, fatos ou qualquer tipo de informação que possa ser relevante para a convicção daquele eleitor a respeito de um determinado candidato ou de um determinado partido. E aí, o que é relevante para uma pessoa formar a convicção dela a respeito de um partido ou de um candidato? Somente atos da vida pública daquela pessoa? Atos da vida privada daquela pessoa? Saber se aquele candidato ou candidata se envolveu em alguma questão familiar ou na sua igreja, na sua comunidade, que possa afetar a sua convicção pessoal a respeito daquele candidato? São esses os conteúdos que nós somos obrigados a remover no período eleitoral. Muitas vezes o conteúdo não é contemporâneo às eleições, então nós não estamos falando de um vídeo do candidato opositor falando mal do candidato em questão, mas às vezes estamos falando de um vídeo de 3, 4 anos atrás, em que uma vizinha critica aquela pessoa, em que há uma notícia envolvendo um escândalo familiar, em que aquele candidato ou candidata fazia parte. Isso faz parte do jogo eleitoral? Esse tipo de conteúdo merece ser removido? Nós não temos tempo de fazer essa discussão, porque as ordens eleitorais nos impõem prazos curtíssimos para remoção de conteúdo, de 24 a 48 horas, muitas vezes após quando a representação eleitoral é julgada, a eleição já acabou. E aí aquele conteúdo ficou indisponível para os eleitores durante o período eleitoral. Esse ano nós temos as resoluções do TSE já um pouco mais definidas com relação à internet nas eleições, com uma série de detalhamentos que antes nós não tínhamos, especificando alguns pontos importantes. Primeiro, a necessidade da URL para remoção, porque nós ainda enfrentamos muitos pedidos de remoção sem a URL, sem a identificação clara de onde está esse conteúdo, então isso veio especificado na resolução. Também veio especificada a questão da responsabilidade, de forma alinhada com o Marco Civil, ou seja, os provedores são responsáveis a partir do momento em que receberem uma ordem judicial válida e não cumprirem. E um terceiro ponto importante, que a resolução fixou que as ordens de remoção têm validade somente durante o período eleitoral. Fim das eleições, esse conteúdo pode vir a ser restabelecido. A intenção é justamente evitar prejuízos ao pleito. Fim do pleito, não há mais interesse da justiça em manter este conteúdo indisponível, né? Eventual discussão a respeito dele deve ser feita pelo candidato na justiça comum. Então vai ser o primeiro ano que nós vamos vivenciar a possibilidade de restabelecer, né, os conteúdos uma vez fim das eleições. Partindo um pouco agora para o campo da privacidade, da proteção dos dados, acho que é notório, né, é notória a importância que os dados têm no mundo atual, né?
Eu brinco que hoje a gente não consegue fazer uma compra numa farmácia em 5 minutos, porque eles pedem o seu RG, o seu CPF, se você tem convênio de saúde, né? Então, os nossos dados, eles são úteis em diversas situações da nossa vida, não só na internet, né? Eu acho que existe uma certa fixação do tema de proteção de dados com provedores de internet, mas acho que as questões envolvendo dados estão por aí, no mundo físico, no mundo virtual. Inclusive, saiu uma notícia ontem a respeito de algo envolvendo a divulgação de dados pelo SERPRO. Então, né, como o governo e as outras entidades estão gerenciando os nossos dados. Então, acho que essa é uma questão importante da gente debater e ampliar esse tema para todas as outras esferas da economia. Os dados pura e simplesmente coletados como dados não são o que interessa são esses dados aplicados para coisas que possam ser boas para a coletividade, né, ajudar a evitar o desperdício, a produzir melhor, a garantir que os alunos, né, que as universidades tenham mais acessos, possam fazer pesquisas, que a gente possa desenvolver novas ferramentas para uso na medicina, por exemplo. E acho que há um caminho, sim, em que pode se permitir, né, o uso desses dados, discutindo a questão do consentimento e como fazê-lo de forma que possa ser benéfico a todos e que os usuários, principalmente, tenham controle daquilo que está sendo feito e saibam como e por que os dados são coletados, em que contexto. No Google nós temos uma política de privacidade, os termos de uso. Pode passar lá na frente. Algumas é sempre difícil você fazer termos de uso e políticas de privacidade que sejam possíveis de serem compreendidas pelos usuários. Então é um desafio. Então o Google constantemente atualiza os termos de uso e a política de privacidade para que eles possam ter termos palatáveis aos usuários, para que os usuários possam entender quais dados são coletados, para que são coletados, qual a finalidade e possa gerenciar essas informações, né? Essa página, nossa, é muito interessante, tem várias informações, controles que podem ser ativados, desativados. Então, para nós é muito importante que o usuário saiba o que acontece e tenha controle daquilo que está acontecendo no uso dos nossos serviços. No mesmo relatório de transparência que nós publicamos informações sobre remoção, nós também publicamos informações a respeito de solicitação de dados de usuários. Obviamente que essas informações que são coletadas pelos provedores também são importantes, né, para as autoridades públicas na condução das investigações criminais especialmente, né? Todas as empresas provedoras de aplicação de internet estão sujeitas ao recebimento desses pedidos para fornecimento de dados. Nesse relatório nós apresentamos os números dos pedidos por jurisdição. Vocês vão ver que há países em que realmente os números são imensos. Mas aqui eu acho que começa uma grande discussão, né? Porque lá atrás eu falei, a interface do judiciário com os provedores, o judiciário emite as ordens para obtenção dos dados. Aqui no Brasil, acho que existe um pouco dessa nossa cultura de que a ordem judicial basta, de que a ordem judicial é uma ordem e temos que cumprir, né? Mas será que nós não podemos questionar algumas ordens que consideramos que são ilegais ou que são abusivas? A dificuldade de termos uma legislação tão detalhada no que se refere à internet coloca algumas barreiras, tanto no entendimento do que é possível fornecer, quanto no entendimento do que é possível pedir, né? Porque essa é a grande verdade. Tentar comparar o mundo virtual com o mundo real nem sempre necessariamente é factível. Então, nós temos essa discussão, mas essa discussão não acontece só aqui, né? Nós vimos recentemente o caso da Microsoft nos Estados Unidos, que envolvia acesso de dados de usuários da Microsoft por autoridades americanas. O próprio caso de 2 anos atrás, se não me engano, da Apple, envolvendo um assassinato em São Bernardino, a tentativa de se descriptografar, né, o aparelho para obter as informações do usuário. Então, essa discussão a respeito dos limites do poder de investigação
versus aquilo que é possível as empresas fazerem e cumprir, está colocado no mundo todo. Eu gosto de trazer esses exemplos da Constituição Federal porque eu acho que eles são guias importantes quando a gente fala em limites, né, do que se pode ou não acessar dos indivíduos. Quando a Constituição Federal foi promulgada em 88, a gente não imaginava que o e-mail seria o que é hoje, né? E nem imaginávamos que o conteúdo, né, que os usuários depositam nas plataformas virtuais vai muito além das trocas de e-mail e de correspondências. Hoje, muito mais da nossa vida e do nosso dia a dia está depositado nas plataformas virtuais. Mas eu acho que o artigo 5º, inciso 12, traz alguns parâmetros interessantes para a nossa discussão. Então, lá em 88, já se estabeleceu um certo limite para a obtenção do acesso a comunicações e a quebra, né, que permitiria a quebra do sigilo das comunicações e das correspondências, que seriam apenas nas hipóteses previstas em legislação específica para fins de instrução penal ou processual penal. Então, ali a gente já tinha um princípio de algum norte de para onde começamos. Estamos falando da justiça criminal. E por que eu trago esse ponto aqui? Porque nós temos enfrentado, né, judicialmente, e não são processos em segredo de justiça, não preciso especificar os processos, mas posso falar, temos enfrentado, por exemplo, pedidos de fornecimento de conteúdo de e-mail em casos cíveis. Então, né, imaginemos que existe uma ação de divórcio, né, o casal se separando, um precisa fazer prova contra o outro e a solução mágica é expedir um ofício a Google para que a Google entregue a caixa de e-mails de um dos dois para saber se estava desviando o patrimônio ou se eventualmente tinha um relacionamento extraconjugal. Será que isso é possível sob a ótica da Constituição? Eu entendo que não. Porque se a Constituição já foi tão específica com relação às hipóteses em que há a possibilidade da quebra do sigilo de comunicação, de correspondência para fins de instrução penal, não pode para fins de instrução civil, salvo se a gente tiver alguma mudança legislativa, né? Mas é esse tipo de discussão que eu trago quando eu falo do artigo 5º, inciso 12. Não temos uma legislação específica para e-mails, isso é um fato. O Marco Civil não resolve essa questão. Mas será que a gente já não consegue resolver com a interpretação constitucional? Por que enfrentamos esses pedidos corriqueiros, eu diria, de fornecimento de e-mails para fins de instrução trabalhista, em casos em que o provedor sequer é parte? O provedor é oficiado na qualidade de terceiro. Complicado. Aqui outra discussão que aparece também é a discussão sobre os dados cadastrais. Essa é uma discussão que parece simples, mas é uma que dá muita dor de cabeça. Que é o alcance das autoridades administrativas, eu diria autoridades policiais aqui, Ministério Público e Polícia, que é como está estabelecido no regulamento do Marco Civil, podem acessar dados cadastrais de usuários sem ordem judicial. Nós temos a lei de organizações criminosas, temos a lei de lavagem de dinheiro e temos alguns artigos do Código de Processo Penal que tratam especificamente dessa questão. Então, há um entendimento bastante consolidado na doutrina e na jurisprudência de que são essas apenas as hipóteses em que as autoridades, Ministério Público e Polícia, estão autorizadas a obter dados sem ordem judicial. Em qualquer outro caso, inclusive no que se refere a pedido de IP, que está sujeito à reserva de jurisdição pelo próprio Marco Civil, seria necessária a expedição da ordem judicial. Porém, muitas vezes, os pedidos não vêm acompanhados das ordens, eles são questionados e as autoridades não aceitam o questionamento. E esses casos, sim, dão margem à instauração de inquéritos por desobediência, por exemplo. Já existem algumas superintendências da polícia, inclusive, com orientação específica para instauração de inquérito nesses casos, porque há, né, uma alegada desobediência enquanto há uma questão jurídica posta, na verdade. Né? Há uma divergência de entendimento que há, eu diria, bons fundamentos para
se manter o regime como está, né, entrega dos dados cadastrais apenas nas hipóteses específicas. Isso, inclusive, foi reforçado pelo regulamento do Marco Civil. Mas ainda é uma questão que a gente enfrenta também com bastante rotina. E agora, já partindo para o final, outros temas que a gente tem visto, que tem surgido, e como o ministro já antecipou, a questão do direito ao esquecimento, que ainda está sendo objeto de debates aqui no Brasil. Temos essa questão num caso importante no Supremo Tribunal Federal, no caso da Aida Cury, né? Então, o que seria o direito ao esquecimento? A proteção à privacidade ou um atalho para censura, para remoção de conteúdo? Né? Uma inversão da presunção da liberdade de expressão versus proteção da intimidade, da privacidade, da honra, da imagem. Nós não temos aqui no Brasil um regime regulatório como o regime europeu, né? Portanto, nós entendemos que a solução que foi dada na Europa não se aplica aqui, né? O regime regulatório é diferente, as questões colocadas são diferentes. Acho que nós vivemos num momento onde mais liberdade de informação, mais liberdade de manifestação é importante. Se a gente permitir cada vez mais hipóteses para que os conteúdos sejam removidos com mais facilidade, eu não consigo ver como podemos ganhar enquanto sociedade. E qualquer coisa pode ser colocada dentro do direito ao esquecimento, né? Essa caixa ampla que tem sido utilizada para justificar diversos pedidos de remoção que são direcionados aos provedores de aplicação de internet. Então, como vamos caminhar, o que podemos esperar a respeito disso aqui no Brasil? Outro tema também é o tema da desinformação, né? Vulgarmente conhecido como fake news. Eu diria que fake news é basicamente o conteúdo enganoso, fabricado ou manipulado, né? Porque se a gente for pensar, aquele grupo de WhatsApp da família onde passa aquela corrente da tia é fake news, né? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente for pensar, o conceito vai desde a notícia que é fabricada, que é manipulada, que é feita com a intenção clara e específica, com dolo, de enganar, de causar confusão, de perturbar, daquele conteúdo bobo, infantil, que é mentiroso, mas que tem um tom jocoso, um tom de sátira, de piada, de humor, que vai ser mentira, né? A sátira, a notícia do sensacionalista é mentirosa, né? Ela é fabricada, mas ela não é fabricada com o intuito de enganar, ela é fabricada com o intuito de divertir. Então, como caracterizar isso? Para nós, acho que existe uma série de iniciativas que estão sendo tomadas. Acho que há uma importância da alfabetização midiática, uma importância da valorização do jornalismo de boa qualidade, que é dessa forma que a gente vai conseguir preparar a nossa sociedade para lidar com esse tema. E por último, a criptografia, principalmente na questão relativa a acesso a dados. A gente viu uma discussão quente há uns 2 anos, deu uma acalmada por conta dos bloqueios do WhatsApp e da tentativa das autoridades de interceptar comunicações feitas pelo WhatsApp. Será que a gente pode regular a criptografia, né? Será que podemos impedir o homem de criar soluções para a proteção dos dados das pessoas, né? Há um senso comum de que a violação da criptografia, na verdade, ela simplesmente faz com que se perca a própria proteção que a criptografia traz. Então, como tratar essa questão? Ela está ali latente, né? Deu no dia a dia a discussão, de certa forma, amenizou um pouco, mas é um assunto que se volta. A criptografia foi feita para proteger os usuários, né? Para nos proteger de ataques. Ela é usada por bancos, por seguradoras, pela polícia, por todos, né? Então, como tratar essa questão quando a finalidade é meramente de interceptar, né, uma conversa? Isso seria possível? Então, como tratar esses pontos? Acho que é isso da minha parte.
Eu queria agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade. Como eu disse, eu não trago respostas, eu trago questionamentos de quem todos os dias lida com esses pedidos, com essas ordens e como processar isso num país de proporções continentais como o nosso, com peculiaridades em cada um dos seus cantos e visões tão diferentes de mundo que a gente vê vindas de cada comarca, cada jurisdição que nos submete uma ordem. Estou à disposição para a gente debater e conversar e mais uma vez muito obrigada pelo convite. Sua despedida me faz lembrar uma frase que é a seguinte: sábio não é quem responde por último, é quem pergunta primeiro. A pergunta traz a instigação, a abertura do espírito para o enfrentamento das novidades. Mas, professora Alessia, não é? Vamos falar. Bom dia a todos e a todas. Professora Thaís, muito obrigada pela brilhante exposição. É sempre bom nos deparar com um fascinante, complexo, enigmático mundo das novas tecnologias. E a professora fez com extremo brilhantismo. O primeiro ponto que eu gostaria de refletir é como pensar, normatizar um mundo que nasceu para ser livre. Então esse é o nosso primeiro desafio. E mais, normatizar na esfera interna, sendo que a internet não tem fronteiras. Então, eu colocaria uma primeira reflexão. Será que é possível pensarmos numa eventual jurisdição internacional, na criação de um tribunal internacional para a solução desse tipo de conflito? Porque nós avançamos em temas como, por exemplo, direitos humanos, direitos humanitários, na medida em que criamos essas esferas, né, de solução de conflito. Essa seria a primeira colocação. Segundo, o Brasil é muito criticado por adotar um modelo de remoção de conteúdo por ordem judicial, né? Mas aqui sim, parece-me que esse modelo adotado, de alguma forma, é bem-vindo no seguinte contexto, em que pese termos medidas cautelares, determinando a remoção do conteúdo, por outro lado, na esfera judicial, eu tenho possibilidade do contraditório e mais, eu tenho um aporte técnico, porque a maioria dos operadores do direito tem pleno conhecimento dos domínios da web. Né? Então, o modus operandi da web é um modo bastante técnico, de característica bastante específica. E por isso a gente consegue compreender algumas ordens judiciais, me desculpe a sinceridade, mas infundadas, talvez por desconhecimento de questões de ordem técnica, né, nos domínios da web. Então, parece-me que, em que pese ser o Brasil criticado nessa seara, até o momento, parece que caminhamos bem nesse sentido, né? Uma outra questão, e na fala da professora me fez bastante refletir, é sobre o direito ao esquecimento. E aqui sim a palavra censura me soa com coerência. Por quê? O direito ao esquecimento, ele tem origem na justiça de transição. Ele é um dos pilares da justiça de transição. Então é uma ferramenta altissimamente importante para se pensar o contexto da liberdade de expressão e nos domínios da censura. Eu vejo muito debate no direito ao esquecimento do Brasil atrelado à sua origem penal, a transmutação para a origem civil, mas não se fala no contexto da justiça de transição, que é o berço da sua origem. E quando a gente passa para a justiça de transição, aí sim, eu não posso falar em direito ao esquecimento, porque eu estou pagando a memória de um país, né, de regimes autoritários que utilizaram de recursos, enfim, contra-democráticos, né? Então, o desafio é esse, é pensar a internet no contexto democrático, os desafios que isso lança. Um dos desafios maiores é produzir na esfera da internet as instituições e instrumentos que nós temos na democracia real. Isso é um desafio altamente relevante. E penso que aqui caminhamos bem com ferramentas como as apontadas e defendidas pela professora. Muito se fala, por exemplo, da questão da privacidade, mas eu cito o meu exemplo, né? Às vezes a própria ferramenta que eu utilizo no meu modelo Android me alerta de que eu estou sendo de alguma forma, enfim, ultrajado ou atentando com a minha privacidade. Uma vulnerabilidade. Sim, não é? Então isso para mim é fascinante.
né? Porque a gente pensa às vezes na esfera de controle somente no domínio da esfera governamental, mas hoje quem alimenta essa estrutura são os próprios cidadãos, né? É um vigiando o outro. Exato. Então, quando a ferramenta me serve como essa utilidade, eu acho muito bem-vinda. E falta a gente falar um pouco sobre isso também, né? Da própria ferramenta, como um aporte à minha privacidade. Não apenas como violadora, mas como protetora, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa acentuar. Mas, de forma geral, são essas as minhas indagações, né? São muitas. E muito obrigada por vir ao museu. Obrigada, professora Lésia. Eu entendo essas ponderações a respeito de uma jurisdição internacional. Tem uma série de pontos a respeito dessa questão que eu não trouxe, porque senão eu ficaria aqui horas. Mas quais são os limites territoriais das decisões emanadas pelo Poder Judiciário brasileiro no que se refere à remoção de conteúdo, por exemplo, ou mesmo no que se refere à competência, né, autoridade das autoridades é redundante, mas a atribuição das autoridades para a obtenção de dados, por exemplo, de usuários que não têm conexão com o território brasileiro, né? Como fazer esse julgamento? O Marco Civil traz essa questão de alguma forma, dizendo que há necessidade de ter alguma relação com o território brasileiro, seja na coleta, seja no tratamento do dado, no armazenamento, mas ainda assim isso é uma questão de difícil compreensão pelo judiciário. Provavelmente pela falta de conhecimento técnico, pela falta de ferramentas, eu diria, universais para se produzir a prova. A gente não falou aqui sobre prova eletrônica, né? Como a gente se preocupa com os dados, as empresas fornecerem os dados, mas como esses dados são armazenados pelas autoridades, pelo judiciário que recebe essas informações, né? Quais são as obrigações no que se refere à proteção, a tratamento, a descarte disso tudo? Então, são debates difíceis e que a gente ainda está vendo uma construção no judiciário, né? De como estabelecer esses limites. Porque se a gente for pensar numa jurisdição universal, por exemplo, do juiz brasileiro para remoção de conteúdo, a gente nivela com base no nosso padrão, que pode não ser o padrão do Canadá, nem o padrão da Europa, nem da Austrália. Como fazer isso? Né? Então, são discussões que são colocadas e que eu realmente não consigo vislumbrar como faríamos uma jurisdição universal para isso. Para remoção. E na questão dos dados, a gente tem essa dificuldade de se estabelecer a conexão, né? Os princípios trazidos pelo Código Penal, Código de Processo Penal não ajudam, não explicam, né? A gente pensava eu lembro da faculdade que a gente aprendia que o crime, né, dentro no navio brasileiro, no território espanhol. Era assim que a gente estudava, né, essas questões. Hoje a internet está aí e acabou com essa discussão. Trouxe uma discussão muito mais complexa. E quanto ao regime da ordem judicial, eu acho que nós, apesar de todas as dificuldades, como a professora colocou, o judiciário ainda traz uma chancela. Ele é, né, um ponto de equilíbrio da alegação de um lado versus a do outro no que se refere à remoção. Se nós não tivéssemos o regime do Marco Civil, nós estaríamos enfrentando o regime do Notice and Takedown, provavelmente, e nós atribuiríamos às plataformas o poder de decisão do que ficar e do que não ficar. E acho que a existência do judiciário fazendo essa ponderação me parece trazer um pouco mais de segurança. Ou pelo menos cria parâmetros que podem ser um pouco mais claros e não fica muito a critério das plataformas decidirem o que ficar, o que não ficar, né? Isso num país como o nosso, em que litigar é fácil. Então, ainda assim, a existência do regime da ordem judicial, ele não impede as pessoas de acessarem o judiciário para remover conteúdo. Essas ações podem ser propostas nos juizados especiais e há eu diria, um processamento com celeridade. Então, não é um dificultador para que as pessoas que realmente estão prejudicadas por conteúdos realmente que, enfim, não se trata de liberdade de expressão, elas são atendidas. Então, eu acho que o regime da ordem judicial nos traz mais proteção do que o regime do Notice and Takedown.
Revista da País, por essas informações tão interessantes no momento exatamente que a gente está discutindo isso aí. Eu tenho uma pergunta, até em continuação à que a professora Alessia fez, e um comentário. Primeira pergunta, você mais ou menos já falou, mas eu queria saber o inverso. Quando os provedores ou as plataformas retiram voluntariamente algum conteúdo antes da ordem judicial, por entenderem que violam as políticas internas, existe a mobilização judicial daquele que teve o seu conteúdo retirado contrariamente a quem retirou? E quais são os critérios, claro, dentro das políticas internas, quais são os critérios mais frequentemente usados para se retirar voluntariamente antes da ordem judicial e qual a frequência com que isso acontece? Da ordem judicial vir ao contrário, para determinar que volte. Tá. É muito incomum. É muito incomum. Tá? Nos últimos anos, posso dizer que não encho uma mão com casos de usuários que se voltaram contra as plataformas, ou no caso contra o Google por produtos do Google, de termos removido conteúdo sem ordem judicial. Tá? Então isso não acontece na prática, né? Eu acho que existe... os brasileiros não estão preocupados muito com a liberdade. Mas a frequência com que se retira voluntariamente conteúdo é grande? É grande. Eu não tenho os números aqui, essa remoção é toda processada fora do ambiente do jurídico, né, do departamento jurídico, com base nos flags de usuários, nas denúncias de usuário. Nós removemos muitas coisas por alegação de violação a direito autoral, né, que não há necessidade da ordem judicial. Informações também são removidas com base em violação à privacidade, então quando há informações na internet sobre dados pessoais, cartão de crédito, CPF, números, documentos, mas basicamente direitos autorais eu diria é um grande volume do que é processado sem ordem judicial. Não existe assim uma quantidade razoável de remoção de conteúdo por se classificar como isso que se trata de discurso do ódio. Isso aqui é uma... Não sei dizer os números, não sei dizer, mas sei. Mas discurso de ódio é uma das hipóteses em que é possível a remoção sem ordem judicial por violação de política. E aí é isso que eu queria saber. Quais são os critérios para você classificar dentro dessa política interna aquele conteúdo como esse é discurso do ódio retirado? Então, temos algumas especificações, mas um conteúdo que é extremamente agressivo, ameaçador. Então, vamos matar todos enfim, uma determinada classe. Então, conteúdos que são extremamente, praticamente direcionado a um grupo específico, a pessoa. São critérios bem específicos e eu diria que a nossa experiência mostra que, na dúvida, esse conteúdo não é removido. E o comentário que eu queria fazer é a respeito da sua manifestação sobre a impossibilidade de se fornecer o conteúdo. Você acha que não se pode fornecer o conteúdo da comunicação, salvo se for por ordem judicial para fins de instrução processual penal ou inquérito penal. Eu concordo com o seu ponto de vista e eu concordo com o ponto de vista seguinte, com o seu ponto de vista da seguinte forma também. Quando a Constituição foi feita, não se pensava que hoje em dia a gente telefona para alguém muito raramente. Então, o conteúdo de comunicação telefônica, muitas vezes não tem o que se busca. Exato. Né? Isso vai estar em e-mail ou em comunicação de mensagem, SMS ou WhatsApp, é ali que vai estar mesmo. Pouca coisa hoje se obtém, não vou dizer pouca, mas menos coisas hoje se obtém por meio da interceptação telefônica. Exato. Então, eu acho que uma interpretação constitucional permite sim equiparar a comunicação telefônica a essa comunicação, ainda que seja de dados, né, por e-mail, de modo a impedir
o acesso sem que seja por ordem judicial para fins penais. Exato. Eu concordo plenamente com esse ponto de vista e acho também que, inclusive, CPI não pode ter acesso a isso. Não pode, inclusive, nem pedir, quer dizer, ela pode pedir para o juiz, mas eu acho que o juiz não pode dar. Não poderia deferir. Porque a CPI tem fins políticos e não penais. Não penais. No máximo, ela poderia ter acesso se algum fim político já tivesse obtido essas informações e compartilhar. No máximo, mas eu estou de acordo. Agradeço a sua... Não, e acho que tem um ponto interessante que você trouxe sobre a interceptação telefônica, que a Lei 9296 estabelece também os critérios, né, sem entrar nos critérios que a legislação específica estabelece, mas estabelece prazos, né, 15 dias, prorrogáveis e tal. Nesse caso, a quantidade de informação que pode vir a ser obtida numa interceptação, seja hoje ou seja numa interceptação que foi feita há 10 anos, era aquela coisa instantânea dos 15 dias. Você pensar em acessar a caixa de e-mail, você tem informações da semana passada, da retrasada, de 2 anos, a depender do que o usuário deletou ou não. Então, a possibilidade de devassa na vida do indivíduo é muito maior com acesso ao conteúdo de comunicações eletrônicas do que se poderia obter com a interceptação ainda nos primórdios da interceptação, né? Então, acho que essa é uma preocupação relevante que se coloca quando a gente fala do acesso ao conteúdo, porque não se imaginou isso, né, à época, mas é o que temos, que podemos usar. E a gente tem visto também essa discussão, ela não nos afeta diretamente, mas a gente vê muito isso, como funciona a busca e apreensão dos dispositivos, né? Porque hoje nós temos visto ordens judiciais que determinam a busca e apreensão do dispositivo, do smartphone, né, do investigado, e possibilidade de acesso aos dados se ele estiver desbloqueado. Ou seja, tudo que está ali, de certo modo, está validado pela ordem judicial para ser utilizado no bojo da investigação. Então, acesso aos e-mails, se o usuário tem um aplicativo de e-mails, o acesso às mensagens de WhatsApp, tudo com, né? Será que é isso mesmo? Será que a busca e apreensão, quando foi, né, imaginada lá atrás, era assim? Era para entrar e pegar tudo? Né? É um questionamento que eu faço. Essa discussão já foi judicializada, há um entendimento de que basta a ordem judicial para que se valide as provas obtidas com acesso ao smartphone, e aí vocês podem imaginar como esse acesso é obtido em determinadas situações, em determinadas operações policiais. Vocês podem imaginar o que é feito para se obter o desbloqueio do aparelho. Então é bastante assustador a gente pensar que a gente está usando determinados critérios do passado para situações novas e que são mais devassadoras em termos de invasão de privacidade do que aquilo que se esperava ou que se imaginava quando os dispositivos legais foram criados. Então, realmente, é uma boa discussão. Obrigada, professora. Obrigada a você. Então, boa tarde, né? Já. Alô? Bom, professora, obrigada pela sua vinda, pela sua explanação. Eu queria aproveitar algumas questões que eu acho que é um tema geralmente espinhoso, que é a questão da privacidade, né? E aí eu estava agora na aula falando sobre a questão da liberdade de expressão. A gente está justamente falando desse ponto, e eu falei, gente, é tanta coisa que né, a gente podia ficar um semestre só falando disso. Mas é uma coisa que, um ponto que me chama a atenção é porque, assim, a gente, claro, até as benesses de toda e claro, eu acho que a gente não tem nem como retroceder nesse ponto, né, vamos dizer assim, as benesses que o mundo digital nos traz, questões também específicas, algumas questões talvez assim que não são novas, não são tecnológicas, mas que são talvez da questão do discurso do ódio, por exemplo, outras questões, só que elas têm outras proporções devido ao meio, né, de propagação, do tempo, enfim. Mas o que eu acho, assim, que talvez, assim, que me preocupa um pouco é, enquanto sociedade, eu acho que a gente tem que, de certa forma, saber o que a gente... talvez o que a gente considera privacidade hoje,
Porque ao mesmo tempo você tem uma... E aí não só... É como você falou, você deu um ótimo exemplo. Eles dizem, olha, mas eu só quero comprar aqui uma bala. Não, você tem que dar tantos... Você não consegue realmente fazer uma compra de 5 minutos ali, né? Não consegue. Em São Paulo não, né? Não, acho que em lugar nenhum, de fato. Mas ao mesmo tempo é aquela questão assim, a gente tá num mundo em que isso é usado muitas vezes para fazer uma série de benesses para o consumidor, para o cidadão, enfim, né? Tem também uma vontade muito grande das pessoas de se expor, de mostrar, enfim, quer dizer, muitas vezes de entregar elas mesmas todos os dados, enfim, né? E ao mesmo tempo tem a questão da privacidade, que é uma questão que se mantém. E aí eu brinco assim que hoje, sobretudo pela questão dos algoritmos, né, assim, que é uma discussão antiga que vem desde a ideia dos cookies, né, e etc. Mas assim, ao mesmo tempo, tem uma ideia de privacidade hoje que é uma ideia diferente, mas ao mesmo tempo eu costumo brincar assim, que hoje, com acesso à tecnologia, às vezes assim, é possível que, do ponto de vista tecnológico, os provedores ou outros conheçam mais a gente do que a gente mesmo, né? E isso é uma coisa que me assusta, porque quando você faz o cruzamento de todos esses dados e do que a pessoa procura, do que ela faz na net, enfim, dos aplicativos, você tem às vezes a possibilidade de um conhecimento sobre a pessoa que eu arriscaria dizer, acho que às vezes nem ela talvez não tenha sobre ela mesma, né? E então, qual o alcance disso? Então, eu acho que a perspectiva... E aí, assim, isso é para o sentido de oferecer aquilo que você gostaria. Tá, só que ao mesmo tempo, em questões... Isso não pode servir para influenciar de forma... quer dizer, aquilo que eu não preciso ou não quero, mas de repente... Né, eu não sei, essa é uma invasão, assim, não só de uma privacidade, mas de uma dimensão, assim, que às vezes eu não consigo nem pensar nos limites disso, né? Então... Claro que a ideia da privacidade hoje, ela tem uma outra percepção, né? Até porque eu acho que isso, assim, a gente vive numa sociedade que quer mostrar e que, sim, enfim, oferece os dados, né? E isso é um valor quase para alguns, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma possibilidade hoje de uso dessas informações, né? Que é impensável, assim, inimaginável. O que mais que eu posso influenciar, não só questões econômicas, mas assim, questões que às vezes nem a gente mesmo, muitas vezes, não tem essa dimensão ainda. Então isso, eu fico pensando nesse paradoxo da privacidade, né? Ao mesmo tempo, isso continua sendo um valor importante, mas é a gente está num outro patamar, um outro viés, e acho que como sociedade, como a gente teria que pensar exatamente o que ressignificar essa ideia hoje, o que isso significa. Acho que isso é muito, assim, é quase uma, assim, não é nem uma pergunta, porque essa é uma reflexão, na verdade, não é muito complexa, mas assim, o que você pensa, assim, sobre acompanhando mais, né, o que a indústria, no caso, o que você pensa sobre isso? Eu acho que, sempre chovendo no molhado, mas eu acho que a solução está na educação dos usuários, né? Acho que as pessoas, elas precisam conhecer aquilo que está à disposição, precisam entender, compreender a dimensão, e eu falo e a gente pensa sempre na proteção da privacidade, falando do provedor, o que o provedor tem que fazer, o que o usuário tem que saber. E aí eu volto de novo, né? Essas questões que eu trouxe sobre os limites da instrução processual penal, isso não é discutido. A sociedade não se preocupa com esse nível da sua privacidade. Porque o seu e-mail pode ter sido o e-mail trocado com aquele investigado que teve a caixa dele inteira obtida. E a sua privacidade ali? Né? Então eu acho que a discussão sobre a privacidade ela passa pela educação dos usuários sobre o entendimento daquilo que nós podemos fazer, de quais são as nossas ferramentas, quais são os nossos direitos, quais são as nossas obrigações, e é um debate que ele tem que se voltar para outras faces, e ele tem que também partir para outras esferas, outros setores da economia. Porque há um foco muito grande
na discussão da internet e pouco tem se falado sobre todas as outras indústrias que têm acesso aos nossos dados diariamente, né? Então, por exemplo, em São Paulo nós temos a Nota Fiscal Paulista, não sei se vocês todos conhecem, mas o governo sabe meus hábitos de compra, sabe quanto eu gasto, em quais estabelecimentos. Eu confesso que nunca li com detalhes os termos de uso da nota fiscal, então não sei muito bem o que eles estão fazendo com aquelas informações, mas eles sabem. Sim, aí né? De repente, com base nisso, posso te oferecer, começa a te oferecer, às vezes algo que eu nem sabia que eu queria, né? Mas de repente você começar a, enfim, a direcionar determinados comportamentos, que isso é uma coisa que a publicidade já faz de alguma forma, Exato. né? Assim, mas com muito mais sofisticação agora. Por isso, assim, às vezes até coisas que eu nem eu sabia que você queria. assim, sabe? Então, assim, porque é muito mais sofisticado. Isso é uma coisa que já é antiga, né? A propaganda já... Mas, assim, então, assim, sabe? Isso pra mim, uma coisa muito... É muito louco. Isso. Eu vou participar também do debate, claro, professora. Thaís Tesser. Né? Isso. Há uma música de Caetano Veloso que me parece servir para o que pretende dizer. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A internet, né? A gente pode ver a internet nessa perspectiva. Ela é uma realidade. Nela se contém a dor e a delícia de ser o que ela é, para o bem e para o mal. Se pensarmos a internet por um prisma bem mais seguro, objetivo, juridicamente falando, vamos pensar à luz da Constituição e por desdobramento das duas grandes decisões do Supremo, na DPF 130, liberdade de expressão em geral, e na DIN do humor, liberdade de expressão em período eleitoral. Aí é uma saída para chamar de nossa, que é objetiva, está na Constituição. Então eu acho que à luz da Constituição, a internet é um ambiente informatizado de liberdade de expressão. Pronto. A internet é um ambiente informatizado, digital, eletrônico, de liberdade de expressão. Nessa medida, a ela se aplica o artigo 5º da Constituição pelo seu inciso de número 9, liberdade de comunicação. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Aí a gente vai para o inciso 12. Que comunicação? De dados. Está lá no artigo 12. O que é que, no artigo 5º, inciso 12. O que é que qual o bem jurídico protegido pelo inciso 12 do artigo 5º? A inviolabilidade do sigilo. Olha, a inviolabilidade do sigilo da correspondência e da comunicação telegráfica e de dados. Entra aí a internet. Dados, metadados, a internet se encaixa aí. E das comunicações telefônicas, né, com exceção da inviolabilidade do sigilo para esse último bem jurídico, comunicação telefônica. Para fins de, você lembrou bem, investigação criminal e instrução processual penal. Só para isso. E só pode comportar interpretação restritiva, estrita, não é a solta, não é a larga, porque é uma exceção. Quando a Constituição excepciona um direito fundamental, ela só pode ser interpretada restritivamente. Então, se nós pensarmos a internet numa ambiência estritamente constitucional, vamos encontrar respostas mais objetivas, porque essa Constituição nossa é muito boa, não é materialmente expandida como nenhuma outra, ricamente principiológica também como nenhuma outra, e é uma escora, uma âncora cognitiva segura. Os juízes não têm interpretado a Constituição com rigor científico quando expedem essas ordens, né, de remoção de conteúdo, de violação de dados, não só de metadados, de acesso. Então a gente está atravessando um período de bater cabeça interpretativamente, né, de tateio, de imprecisão cognitiva. E me parece que a saída é essa, é buscar esse posto de combustível, cujo nome eu não vou dizer, que tem resposta para tudo. E que está abastecido, né? E que está abastecido, pronto, chamado Constituição. Acho que se a gente fizer isso... Eu tenho visto ordens judiciais em relação ao WhatsApp.
Os juízes querem fazer da empresa, o WhatsApp, uma instância estatal, substitutiva do Estado, em matéria de investigação policial e tal. E instrução processual penal também. Ora, a Constituição no 144, a Constituição demarca os campos. A segurança pública, com aqueles 3 conteúdos, né? Preservação da ordem pública, incolumidade do patrimônio, incolumidade das pessoas. A segurança pública, dever do Estado, só é dever do Estado. Agora, direito e responsabilidade de todos. Não confundir responsabilidade com dever. Então, não se pode fazer a empresa, levar a empresa a fazer as vezes do Estado. Então, todas as vezes que eu estudo o tema da internet numa perspectiva constitucional, rigorosamente, eu me animo. Eu digo, esse período vai passar. E nós vamos chegar a interpretações mais claras, mais objetivas, mais seguras, mais precisas, a partir dessa âncora de nome Constituição. Assim seja. Isso, eu posso dar aqui? É o seguinte, dentro da linha que o senhor falou aí, veja só, eu fico pensando, você pode quebrar sigilo de correspondência para fim de investigação criminal, correto? Não, telefônica. Telefônica. Não, telefônica. Telefônica. Para fim de investigação criminal. Tudo bem, pode quebrar. Mas se eu conseguir falar pelo telefone através de uma linguagem cifrada e ninguém conseguir interpretar, eu não sou obrigado a dizer o que eu estava falando. É a mesma coisa. Eu não sou obrigado a traduzir a minha linguagem cifrada que eu tinha com o meu interlocutor. É a mesma coisa a criptografia. Você não é obrigado a traduzir a linguagem que você tem com alguém. A decifrar. Então, se eu falar no ouvido de uma pessoa baixinho, para fim de investigação criminal, alguém pode dizer assim, vamos tentar ouvir. Agora pode até botar países sofisticados, mas se eu conseguir falar de um jeito que ninguém entenda, é um direito meu. Então, o Estado que descubra. O bem jurídico é o sigilo, é a inviolabilidade do sigilo. Olha a linguagem da Constituição, qual é o bem jurídico? A inviolabilidade, ou seja, a intangibilidade do sigilo, do segredo da comunicação. Então, é uma Constituição que está à espera de uma interpretação que me parece clara. Vou dar meu pitaco também, professor. A gente falou muito sobre isso. A regra da Constituição é inviolabilidade. E partindo do fato de que é possível a violação em certas circunstâncias, a Constituição dispôs sobre como essa violação seria válida, em que circunstâncias seria válida. Não existe uma regra de que toda comunicação só pode existir se for violável por definição. Quer dizer, eu sou obrigado a criar meios de comunicação violáveis para que o Estado possa acessar, e se eu criar um meio não violável, eu estou violando a ordem jurídica porque não dei uma chave ao Estado. É uma inversão da lógica constitucional terrível. Mas eu não quero me alongar não, porque eu tenho o privilégio de falar com a Thaís quase todo dia. Então eu vou deixar que vocês tenham também. É que eu não resisti a isso. E o que eu não resisti, que a gente falou do Caetano Veloso, e a Thaís trouxe a decisão, enfim, envolvendo Caetano. Eu gostava tão mais do Caetano na época do Proibir, do que do Caetano que pede para tirar informação de circulação. Enfim, era mais legal naquela época. Assina embaixo. Professor, se o senhor concordar, quebrando um pouco o nosso protocolo do SEBEC, eu perguntaria se o pessoal da audiência tem pergunta. Como o público-alvo inicial eram os nossos alunos, eu ficaria feliz em prestigiá-los. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Gabriel Nicolini, eu sou estudante de Direito do 6º semestre. Queria agradecer ao professor Eduardo Mendonça por dar essa oportunidade, ao professor Carlos Aires Brito por ter dado essa aula de constitucional maravilhosa nesses últimos minutos, e agradecer a presença da eminente advogada do Google. A minha pergunta é um pouco específica. Como você disse, explicitou, existe um mercado enorme de youtubers. E é um trabalho autônomo que rentável
que está dando muito dinheiro para muita gente. E existe uma política interna da Google, que é a política de desmonetização dos vídeos por ter invadido os direitos autorais de outros vídeos de outros youtubers. E aí eu gostaria de saber da senhora se isso já foi judicializado em algum momento aqui no Brasil. Se não, qual é a perspectiva utilizada caso isso ocorra, juridicamente falando? Olha, não tenho conhecimento de nenhum caso envolvendo as políticas de monetização do YouTube aqui no Brasil. E eu não tenho nem no horizonte como te dizer, vamos ter judicialização ou não. Eu acho que a maior preocupação que existe da plataforma é ser transparente com os usuários, tanto com aqueles que assistem quanto com aqueles que criam conteúdo, né? Então acho que essa é a parte importante, e talvez por isso a gente não tenha enfrentado essas discussões no judiciário, porque os usuários têm, né, podem ter, se acessarem as informações, clareza sobre as políticas de monetização e de remoção de conteúdo no YouTube. Então, se houver um vídeo que viola alguma dessas políticas, ele está sujeito à remoção, né, por um flag de um usuário. Então, não temos isso no horizonte. Eu pergunto isso, se me permite, porque eu tenho muitos colegas youtubers e, às vezes, vídeos deles são desmonetizados por questões de segundos que ele inseriu um conteúdo de um outro vídeo, de um outro youtuber. E, às vezes, a rentabilidade dele inteira do vídeo é negado. E, ao meu ver, existe, às vezes, um equívoco administrativo dentro de uma certa razoabilidade. Eu não entendo muito das políticas internas da Google. Eu entendo que eles têm que dar o consentimento e seguir as regras ali, mas eu entendo também que existe um ordenamento jurídico interno brasileiro que se aplica para essas normas que o Google ele também tem que respeitar. Então, eu imaginaria que se existe, como não existe, deveria se aplicar mais ou menos o que eles fazem nos Estados Unidos, porque isso já foi discutido, a questão do copy strike, se eu não me engano. Mas eu agradeço a resposta e agradeço novamente ao professor Eduardo Mendonça e ao eminente ministro Carlos Reis. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Olá, bom dia. Ministro, sua pessoa, né, professor Dr. Eduardo, quero cumprimentar os professores. Thaís, obrigado por estar aqui hoje. Confesso que particularmente chamou muita atenção quando vi que seu nome estaria à nossa disposição aqui. Hoje pela manhã tive essa informação de que pelo menos 27 projetos de lei estão sendo encaminhados no nosso Congresso para criminalizar aquela disseminação das fake news, as chamadas fake news. E isso me chamou bastante atenção. Recentemente fizemos aqui um debate acerca das campanhas eleitorais na sociedade em redes sociais, e nós realmente reiteramos muito considerações acerca disso, e o próprio TSE, como você bem explanou aqui, determinou algumas resoluções que tentam abraçar essa defesa do próprio público que irá eleger nas eleições gerais nossos próximos representantes. E eu queria saber, em relação ao Google, se ele pode atuar de alguma forma a orientar o processo legislativo no Brasil, por ter esse conhecimento técnico em relação a essa legislação protetiva do eleitor, da sociedade em geral, e se outros países, do qual a Google tem grande atuação no mundo inteiro, passou por esses tipos de debates e se enfrenta questões em relação às chamadas fake news. A gente sabe de contexto geral, Estados Unidos, etc., mas queremos apreciar casos pontuais da intervenção do Google nesse sentido, daquilo que tudo foi explanado aqui, para entender melhor a função social do Google nesse sentido e como o aspecto jurídico pode ser estimulado através dessas interpretações. Meu nome é Sanches, eu sou do 10º semestre. Obrigada, Sanches. Na verdade, sim, o Google, como uma empresa, né, como um dos players desse mercado, pode, enfim, trazer informações para o debate público. Nós participamos através
de associações, de diversas discussões, participamos de alguns eventos no próprio TSE, na época em que houve a discussão para criação, né, dessas resoluções que foram publicadas no começo desse ano, né? Começo desse ano, que vão regular a eleição agora de 2018. Então, o Google participa de debates, de eventos, algumas vezes somos chamados para organizar eventos com outras entidades, com outras empresas, para discussão desses temas. Então, temos sim possibilidade de apresentar contribuições para esse debate. Eu particularmente me preocupo com esses projetos de lei criminalizando condutas associadas a fake news. Eu acho que a saída da criminalização não me parece ser a solução desse problema. Então, eu pessoalmente, enquanto, né, cidadã, não vejo a solução nesse caminho, e os tipos penais que eu andei vendo desses projetos são muito amplos, né, e como eu falo, pega a tia que manda mensagem de corrente no WhatsApp. Então, que não é tão mal assim. Então me preocupa, mas nós participamos desse debate, sim, e acho que temos um papel importante como um dos players do mercado na área de internet aqui no Brasil. E essa discussão de fake news acontece no mundo inteiro. A tentativa de se criarem regulações não é exclusiva do Brasil, e a gente vê isso em países da Ásia, em países da Europa. Então, é um debate que está acontecendo no mundo todo, e nós temos que realmente ficar atentos e ter muita cautela, porque nem sempre regulação é a solução, né? Nós já temos um sistema colocado, o próprio sistema do Marco Civil, né? Então, o conteúdo reputado ilícito, e nele pode-se incluir o conteúdo, né, enganoso, manipulado, fabricado com a intenção, né, de eventualmente perturbar, de causar confusão, ele pode ser removido mediante, pode ser considerado ilícito e removido mediante ordem judicial. Então, acho que nós já temos um sistema que protege, né? Como implementar esse sistema está à disposição. E eu acho que a gente já tem uma solução para o problema. Não há necessidade, a meu ver, de uma criação atropelada, né, de normas só para responder a uma demanda que surgiu. Isso é uma preocupação. Sim, só para finalizar, eu confesso um certo receio em relação às ferramentas que são criadas para filtrar essas notícias falsas, porque da mesma forma que se tenta utilizar o WhatsApp para demandas criminais, poderiam também se utilizar de ferramentas que não têm tanto respaldo na sua, digamos, que podem ser manipuladas de certa forma. Então, a gente já sofre com certas manipulações nas mídias mais conhecidas, mais utilizadas durante o processo histórico, e se utilizar a internet como meio de manipulação e filtrar essas informações, aonde seria o Estado tentaria estatizar essas ferramentas, até que ponto teria legitimidade. Então, isso preocupa bastante, poderia fomentar ainda mais a divulgação de notícias difamatórias. Obrigado. Obrigada. Queria só fazer uma nota de rodapé. Posso, professor Eduardo? Claro, eu acho que o caminho para esses novos avanços é repensar uma cultura digital, né? E eu temo muito o caminho que se tem dado na esfera legislativa para esses temas. Sendo radical no sentido de que voltar à raiz, a internet foi pensada para ser um território livre. A gente nunca pode perder esse ponto de vista. Os excessos devem ser coibidos, mas enfim. Só uma nota de rodapé, já existe um projeto de lei que tenta regulamentar a atividade de youtubers. Então imagina, criar um conselho, pagar uma unidade, né? Eu acho que em termos de cultura digital é preciso que a sociedade realmente se mobilize, se manifeste, né, numa forma de tentar pensar se realmente esse tipo de legislação é o melhor caminho a ser seguido, né? Era só essa nota de rodapé, mas eu queria fazer. Obrigada. Boa tarde, me chamo Matheus Mendes, eu também sou estudante de Direito, e na verdade teria alguns pontos que eu acho que seriam fundamentais de serem levantados, porque foi citado aqui sobre o direito do esquecimento, mas foi muito pouco comentado em relação a ele.
E eu gostaria de saber qual é a perspectiva, qual é a visão real que a empresa Google tem em relação a um sujeito que, em determinado momento de sua vida, obteve alguma falha, como qualquer outro cidadão, e não ter mais essa lembrança cotidianamente voltada para feri-lo. Porque eu acho que é uma coisa fundamental que a gente possa ter um amanhã melhor sem ter o ontem sempre trazido à tona. Eu gostaria de saber qual é exatamente o entendimento do Google em relação a isso. O que eu diria de novo, eu vou voltar vai depender do contexto. Eu acho que depende em que contexto essa informação está inserida, se ela tem um caráter jornalístico, como ela está sendo divulgada. Acho que hoje nós não temos na legislação brasileira o direito ao esquecimento, né? E essa ponderação de valores da privacidade, intimidade, a honra versus a liberdade de informação e de expressão são ponderadas no caso concreto pelo judiciário. Então eu acho que esse é o caminho que nós temos hoje no Brasil. O direito às vezes tem que imitar mesmo a vida. A vida às vezes radicaliza, ela não admite meio termo. Não há mulher meio grávida, não é? Não há pessoa meio verdadeira, meio honesta. A vida só trabalha com o absoluto. Talvez em matéria de liberdade de expressão, e aí a internet como espaço da liberdade de expressão, é o apogeu da comunicação em escala planetária, é a internet. Talvez ela faça parte dessa dimensão radical da existência. Ou você absolutiza o direito, ou absolutiza o poder. Não há meio termo. Por isso que na DPF 130 eu pude, num trocadilho, dizer a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Não pode haver relativização. Porque se relativizar é pela frincha, pela brecha, pela nesga da relativização que a censura transita. É exatamente por aí. E nós sabemos do voluntarismo, né, de muitos magistrados, membros do Ministério Público, delegados de polícia. Aqui e ali, o voluntarismo das cartas. Então, talvez nesse campo da comunicação, a Constituição já ponderasse as coisas também na base da radicalidade, dizendo, né, é inviolável o sigilo da comunicação. E vem de dados sem nenhuma exceção. Só das comunicações telefônicas é que há relativização. Então, é um tema da vida, não é esse, que merece de nossa parte toda a reflexão mais detida, mais focada, né, mais responsável. Porque ninguém tem uma resposta assim, digamos, tranquilizadora para todos, né? Como você terminou bem? Você terminou fazendo perguntas. Eu não vim aqui para responder, eu vim para perguntar. Eu acho que, enfim, é muito alentador quando o senhor fala disso, porque o senhor foi pivô dos grandes precedentes de liberdade de expressão no Supremo, e a gente sempre fica triste quando não vê o senhor lá para julgar esses casos, que seria um alento. Por exemplo, o Ricardo falou, quer dizer, uma imagem privada de nudez. A lei tem uma ressalva específica para imagens privadas de nudez, porque a lei ponderou que uma imagem privada de nudez deveria poder ser retirada da internet, inclusive sem ordem judicial. Quer dizer, o que eu acho é que você discutir direito ao esquecimento como um direito autônomo, você cria uma inversão na lógica da liberdade de expressão. Então, o Brasil já é o terceiro país do mundo em que mais se tira conteúdo da internet. Então não falta efetividade da ordem judicial para tirar conteúdo da internet, e como a Thaís mostrou, 80% disso cai por violação à privacidade e difamação. Portanto, não há falta de efetividade de remoção. A pergunta é, a gente precisa de um conceito novo pelo qual eu peço ao judiciário que tire uma informação que não é ilícita em si mesma, com um juízo de sintonia fina, dizer, olha, isso aqui não é ilícito, não era ilícito, não é mentiroso, mas não há mais conveniência suficiente que justifique que isso fica. Eu acho que você pedir ao Estado, o judiciário é um pouco menos pior, mas ainda assim é o Estado, é o poder público, que diga se a informação é conveniente ou não, acabou a liberdade de expressão. Quer dizer, ou bem a informação é ilícita, por qualquer razão, e no Brasil o filtro é muito generoso do que é ilícito, e é ilícito porque viola a privacidade.
Tá bom, acho que a gente tem excesso disso, mas vai lá. Isso é ilícito. Você não é originalmente isso, não viola a intimidade de ninguém, é verdadeiro, mas passou tanto tempo que prescreveu, assim, não é mais suficientemente importante. É um juízo de lógica editorial que eu acho dramático em qualquer país e horrível no país que é o 3º lugar do mundo em remoção de conteúdo, atrás da Rússia, não é um parâmetro bacana, e atrás dos Estados Unidos, quase colado, com um universo de usuários que é menos da metade. Portanto, se você pensar proporcionalmente, nós somos campeões do mundo, tirando as ditaduras, campeões do mundo em remoção de conteúdo. Já está bom. Precisa de mais um direito autônomo para pedir ao juiz que faça a avaliação de se isso é conveniente ou não. Eu acho isso muito perigoso. Assim. Acho que é um erro conceitual e jurídico. O mal-estar dos conteúdos difamatórios já é endereçado pelo nosso direito com fartura de remoções. Você não precisa de mais, entendeu? Você acha que ele está importando uma discussão que parece bonitinha, glamourosa, num universo em que já tem remoção a rodo. Não precisa disso, não precisa de menos de emoção, não de mais de emoção, eu acho. Mas, enfim, eu estou no time do professor Carlos Aires de que liberdade de expressão é sempre bom. Quer dizer, o mau conteúdo devia ser combatido com mais conteúdo, para que as pessoas debatam e não está dizendo, isso aqui é melhor que ninguém saiba, isso aqui vamos esconder, porque vamos ficar melhor se ninguém souber. Essa manipulação me assusta. Eu não resisti também. Bem, o último ponto, na verdade, em relação às já tão comentadas fake news, né, que eu acho que a gente poderia ser um pouco mais nacionalista e tratá-las como notícias falsas. Não é tão ruim falar assim. E em relação a elas, a gente tem esse entendimento, eu concordo muito bem com os senhores, de que a gente precisa ter mais conteúdos reais e positivos para combater aquelas notícias falsas. Só que, em compensação, essas notícias falsas, por serem falsas, não deviam ser barradas? Não devia ser impedida a sua publicação e a sua difundição, porque não deveria ser impedida que o conhecimento errado fosse divulgado, porque, afinal de contas, muitas vezes não é possível um saneamento desse erro. Porque muitas vezes a pessoa que tem um tipo de informação errada não vai ter a certa para poder corrigir isso. E como é que a gente poderia fazer uma coisa a diminuir essas problemáticas das notícias falsas? Eu acho que a gente já tem um sistema, né? Se a notícia for falsa, se isso for comprovado, né? Se é um conteúdo que está ilícito, o artigo 19 do Marco Civil tem a solução. Então, a meu ver, eu acho que existe sim um mecanismo para se combater hoje, que é o mecanismo do Marco Civil. Aquilo que for reputado falso, ilícito, produzido com a intenção clara e inequívoca de enganar, de dissimular, ele pode ser, sendo julgado ilícito pelo judiciário, ele será removido. Eu acho que já existe o mecanismo. Eu acho que o que preocupa é atribuir para os provedores a responsabilidade de confirmar o que é falso ou o que é verdadeiro, né? E a gente estaria transferindo, né, para um terceiro, para uma indústria privada, né, para a indústria, para o setor privado, o poder de verificar o que é falso, o que é verdadeiro, de fazer uma ponderação de informações, de direitos, que me preocupa um pouco, sendo bastante honesta. Acho que o judiciário está aí para solucionar esses casos. Acho que, independentemente do judiciário, existem, sim, iniciativas que têm sido tomadas pela sociedade como um todo, pela indústria, de informação midiática, de educação dos usuários. O jornalismo tem se envolvido bastante em iniciativas de checagem de fatos, de valorização do papel da imprensa. Acho que tudo isso ajuda a construir um ambiente em que as pessoas se sintam empoderadas para confirmar as informações, para checar aquilo que recebem. Então, acho que tem todo esse papel que tem que ser feito por nós, usuários, né, no dia a dia, e acho que a gente tem um sistema que permite esse controle repressivo, se for necessário. Então, porque na verdade eu entendo essa parte do artigo 19, mas eu queria dizer justamente em relação à responsabilidade dos provedores em garantir que as informações difundidas por eles e seus canais fossem verídicas, para evitar que chegasse na esfera judicial, na verdade, e para não ter essa responsabilização, então esse encargo social para a população em geral, para averiguar o que é verdade, o que não é verdade, fazer suas denúncias e ir atrás do que as medidas cabíveis em si.
mas os próprios provedores não teriam uma certa... um dever moral de garantir que o que eles estão possibilitando acesso fosse verdadeiro, fosse correto? A internet é feita pelos usuários, né? Então, os usuários postam os vídeos, os usuários postam os comentários, né? Como transferir para o provedor a obrigação de checar se aquilo é verdadeiro ou falso, né? Eu acho que essa é uma atribuição complicada. A internet é feita para que nós possamos nos manifestar. E então eu não consigo ver o provedor como um filtro do que é bom e do que é ruim, do que é falso, do que é verdadeiro. Eu acho que não temos como atribuir essa responsabilidade moral, porque no fundo essa responsabilidade seria de todos nós usuários que postamos, que veiculamos informações na rede, que deveríamos usá-la, né, só para fins, digamos, bons. Mas a internet é feita de conteúdo bom, mas também de conteúdo, enfim, ruim, feio. Eu brinco, a internet é um reflexo da sociedade, né, e ali estão as coisas boas e as coisas ruins, o que o ser humano tem de bom e de pior. Então, eu acho que não consigo ver essa responsabilidade ser atribuída para os provedores pela própria natureza da internet, de ser um ambiente livre. Só para justificar, a minha pergunta, na verdade, foi baseada num caso que aconteceu nos Estados Unidos sobre a Silk Road, se não me engano, que era um site da Deep Web, onde tinha um comércio de várias coisas, e o provedor, o responsável pela página, foi sim responsabilizado pela corte americana sobre o que acontecia dentro do seu site, porque no final das contas era ele quem tinha o poder de assegurar que algo acontecesse, e também o poder de impedir que algo acontecesse dentro do seu site. Mas eu gostaria mais uma vez de agradecer pela oportunidade de falar e desejar a todos uma ótima tarde. Obrigada. O senhor conclui? Conclua. Nosso presidente convidou a doutora. Eu faço só a introdução, o senhor fecha. Bom, eu só queria renovar o agradecimento a todos que vieram, que possibilitaram um debate muito rico, muito diversificado sobre um assunto tão atual, assuntos tão atuais, e o agradecimento muito sincero do CEUB, do nosso centro, do SEBEC, meu pessoal, pela aula que você veio contribuir. A doutora Thaís é uma advogada sênior do Google, ela é uma das 4 advogadas que cuidam de fazem a supervisão final de todo o contencioso no Brasil, portanto é uma pessoa muito ocupada, e ela atendeu muito gentilmente esse convite, e nós ficamos muito honrados e orgulhosos por ela ter podido dividir conosco essa experiência e o conhecimento. Mas o encerramento digno certamente é do nosso presidente. Não precisava. Não. Bem, obrigado a todos. Eu acho que o melhor modo de darmos conta da nossa gratidão pela excelência da exposição da professora Thaís é aplaudi-la de pé.